boa noite. Vamos para mais uma aula hoje sobre as aplicações de derivadas, né? Semana passada a gente ainda fez limite, né, das somas indeterminadas, a regra de L'Hopital. E hoje a gente vai, então, aplicação de derivada. Vamos ver como que nós vamos utilizar a derivada em problemas, né, em taxa de variação e também nos problemas de otimização, né, buscando o ponto máximo, o ponto mínimo, tá bom? Então, vamos lá. No sábado a gente ainda vai ter uma semipresencial, né? Depois já teremos a P2, então temos que estudar bem esses últimos conteúdos aí para a P2, esse aqui é a parte final do conteúdo de AP2, tá? A semipresencial só vai ser a aplicação, né, desse conteúdo visto hoje. Então, eu acho que eu devo construir um game ou coisa assim para a semipresencial, tá bom? Então, hoje vocês vão estar vendo a aula, então já aprendam, né, a fazer rapidinho, que já sabe que no game vai ter um timezinho. Mas como são problemas, eu tenho que colocar um tempo maior, né? Fiquem tranquilos, não vai ser um tempo tão reduzido, né? Para que todo mundo possa participar. E aí a gente vai proporcionar um game para ficar mais interativo, né? E também mais rápido de vocês fazerem e se prepararem, né? Para a terça-feira, que já vai ter a P2, tá? Então, eu acredito que seja um jeito mais fácil da gente promover isso, tá? Então, eu coloco o game valendo, acho que a partir de quinta-feira, vai ficar aberto. Daí eu mando para vocês o PIN e também deixo o PIN no aula, para a gente fazer do mesmo jeito que foi feito da outra vez, tá? E ele vai ficar aberto até segunda-feira. Que na segunda-feira, como abre a AP2, eu já quero deixar para vocês prontinho, tá? O gabarito, né, a resolução completa, para vocês saberem como que fazia cada questão, para não ficar com dúvidas, certo? Então, vamos lá, gente. Nós temos aí, então, esse conteúdo de derivadas e aplicações. Então, vamos dar uma estudadinha nisso aqui, né? Então, assim, muitas situações, problemas nossos do dia a dia, nós podemos calcular, né, utilizando a derivação. Então, a aplicação maior de derivada é buscar aquele ponto principal, né, que é o ponto máximo ou ponto mínimo de uma função, tá? Então, isso a gente realmente, né, precisa, a gente estuda. E aqui nós vamos ver agora algumas aplicações nas áreas da física, nas áreas da administração e contábeis, e também as taxas de variação que daí envolvem, né, todas as engenharias e assim por diante, tá? Então, assim, por exemplo, na física, se a gente tiver uma função dita velocidade em função do tempo, e fizermos a derivada, né, da função posição, nós vamos obter essa função velocidade, tá? E se a gente tiver a velocidade e derivar a velocidade, nós vamos obter a aceleração. Então, ela inicia com aquela posição, né, do corpo. Então, a distância percorrida do corpo, que é a posição. Se eu derivar a posição, eu vou ter a função velocidade. Se eu derivar a função velocidade, então eu vou ter a aceleração do corpo, tá? Então, é só um exemplo ainda que a gente pode ter, ó. Parte daqui. Tem a posição, função posição, derivada chega na função velocidade. Derivando a função velocidade, chega na função aceleração. Pode ser que vocês, né, ainda não sabiam disso, não viram isso. Então, é importante a gente ver que dá para ficar, né, realmente aplicar em várias áreas, né? Outra aplicação interessante é na parte financeira, né, da administração, que é a função custo marginal, ela pode ser obtida, então, da derivação da função custo total. Então, se eu derivo a função custo total,
eu obtenho a função custo marginal, tá? Então, isso é bem interessante e no mundo dos negócios, vamos dizer assim, né, se utiliza bastante essa ideia, tá? E as taxas de variação a gente pode usar em várias, né? Temperatura, vazão da água, crescimento de população, né? E tranquilo, assim, a gente consegue fazer essa taxa de variação. Também a variação do tempo, né? Então, nós vamos ver hoje algumas dessas, tá? Alguns exemplos. Bom, primeiro, um móvel se desloca em uma trajetória segundo a seguinte equação. Isso também é pequeno, né, gente? Seguinte equação. A equação da posição em função do tempo igual a 2t ao quadrado mais 10t menos 1. Eu vou aumentar um pouquinho essa letra, parece que ficou muito pequenininho. Vamos aumentar um pouquinho. Tava mesmo, não tava em 11? O que é isso, meu filho? Vou aumentar, filhinho, só um pouquinho. Vamos aumentar pra cá. E vamos puxar esses exemplos aqui mais pra cima, que não tem problema. Pronto, acho que agora vai ficar mais visível. Então, assim, a questão nos trouxe a equação da posição, que é aquilo que eu estava explicando para vocês antes. Tudo inicia com essa função posição. Né? Posição de um corpo. Então, S de t é igual a 2t ao quadrado mais 10t menos 1, tá? Onde o S é dado em metros e o t em segundos, né? Que é em metros por segundo. Aí pergunta o seguinte, ó. Qual é a velocidade no instante 2 segundos? Bom, se a gente só está em física, né, e observa essa função posição, né, a gente fica meio assustado que, de repente, ele quer a velocidade, né, e não nos informou mais nada, né. Agora, aqui, com a ajuda do cálculo, nós sabemos que, através da função posição, nós podemos derivar essa função posição e chegaremos na função, né, velocidade. Com a função velocidade, aí é muito simples, é só a gente colocar no lugar do tempo 2 segundos, né, fazer a substituição e calcular a velocidade, tá bom? Então, é algo bem simples de resolver, tá? Então, a função, ó, posição, nós vamos fazer a derivada. Tem que chegar alguém. Temos que fazer a derivada dessa função posição. Ah, como é que faz a derivada da função posição? Bom, vamos lá. A função posição ela é bem facinha de derivar, né? Vocês viram ali que ela é toda algébrica. Pode também acontecer de ter umas derivadas mais difíceis, né? A gente já aprendeu todos os tipos, agora a gente vai utilizar. Então, é 2t ao quadrado, né? A primeira função, primeira parte, ó. Então, o 2 vem para frente multiplicando, fica 4t. Por isso estaria derivada. Não está aparecendo na tua tela. Não? Então, deixa eu voltar. De novo. Ah, realmente, caiu o compartilhamento na hora que eu fechei a janelinha. Que eu queria só ocultar. E ele interrompeu. Obrigada aí. Agora sim, né? Obrigada por avisar. Tem hora que cai e vira uma bagunça, né? Isso. Ó, esse 2, então, que está de potência, ele vem multiplicando o 2 da frente. Então, a função aqui no início passa a ser 4t, na hora que está derivando. E aqui, 10t, então apenas mais 10, que é só coeficiente, né? Sem o t. Menos 1 é uma constante, então sua derivada é 0, tá? Então, simplesmente, a função velocidade, por ela ser a derivada da função, né, posição, fica 4t mais 10. Como eu quero a velocidade no instante 2 segundos, substituo no lugar do t 2. 4 vezes 2 são 8, mais 10, 18 metros por segundo. Porque ela falou aqui para mim que a posição estava em metros e o t em segundos. Até isso também é sempre importante a gente cuidar, tá? Então, basta derivar e depois substituir pelo que o problema estiver solicitando e pedindo, tá bom? Então, é algo muito simples a gente fazer. Não é nada difícil, tá? Então, simplesmente, é claro, fazer essa associação, né? Se eu não conto para vocês que a função velocidade ela é a derivada da posição,
vocês não iriam saber, né? Então, é tudo um aprendizado. Assim também, quando a gente tem essa função velocidade, no caso 4t mais 10, eu resolvendo a derivada da função velocidade, eu chego na aceleração. Então, derivada de v aqui seria 4 apenas, né? Porque é 4t, derivou, fica 4. Então, bem simples de fazer, e eu chegaria, então, à aceleração 4 metros por segundo ao quadrado. Tá bom? Então, é claro que a gente aprende aqui uma derivada da outra, né? E grava essa sequência. Mas depois que gravou a sequência, é tudo bem simples de fazer. Basta derivar e depois substituir, tá? Mais um exemplo envolvendo taxa de variação. Ó. Temperatura de um forno varia com o tempo T, de acordo com a expressão. Temperatura em função do tempo, 0,0 ao quadrado, mais 110. Essa é a função temperatura, né? Onde a temperatura está expressa em graus Celsius e o tempo em minutos. Beleza. Qual a taxa de variação da temperatura do forno no instante 10 minutos? Claro, ele te deu o tempo em minutos, também está pedindo em 10 minutos. Então, está tudo ok, tá? Então, eu preciso de taxa de variação. Toda vez que os exercícios pedirem taxa de variação de temperatura, de crescimento, de dilatação, de vazão, de qualquer estrutura, basta fazer a derivada da função que vocês tiverem representado no problema. Tá? É muito simples. Falou em taxa de variação, aquilo que eu ensinei para vocês na primeira aula de derivada. A única, né, função capaz de calcular a taxa de variação instantânea de algo é a derivada. Então, é dali que a importância dela maior é na taxa de variação mesmo, tá? E aí, claro, vai dar oportunidade do que a gente vai estudar hoje, a gente encontrar os pontos, né, de máximo e mínimo, onde a função é crescente e decrescente, tá bom? Então, aqui, muito simples, que é a taxa de variação no instante 10 minutos. Então, primeiro, eu tenho que ver que função que me traz essa taxa de variação. A função é a derivada da temperatura. Bom, então vamos derivar a função temperatura, ó, derivada da temperatura em função do tempo. 3 é a potência, né, ao cubo, tem multiplicando 0,02, fica 0,06. T, como é 3 menos 1, T ao quadrado. Mais 0,2, a potência lá é 2, então 0,2 vezes 2, que vai ficar 0,4. E T ao quadrado menos 1 é só T. E o número 110 derivou 0, tá? Então, muito tranquilo, ó. 0,06t ao quadrado mais 0,4t. Bom, como ele pediu em 10, agora substituir o tempo por 10. Então, fica 0,06 vezes 10 ao quadrado mais 0,4 vezes 10. Calculou, 10 ao quadrado é 100 vezes 0,06, 6. 10 vezes 0,4, 4. 6 mais 4, 10 graus Celsius por minuto. Como é taxa de variação, ela sempre vai variar uma grandeza pela outra, tá? E sempre estão aqui, ó, descritas no problema. Então, graus Celsius em função dos minutos. Por quê? Porque a temperatura é em função do tempo. Então, essa é a variação, tá? Então, graus Celsius por minuto, porque é taxa de variação, tá bom? Então, eu acredito, assim, que esses probleminhas aqui, eles são muito bons e o raciocínio da gente até que fica muito rápido, porque a derivada é quase automática, né? E aí, no momento, a gente só substitui, passa na calculadora rapidinho para conferir, tá? Então, é bem instantâneo. E é isso que eu vou proporcionar lá no game, para que fique fácil de vocês, né, associarem, tá? Com mais algumas coisinhas, alguns detalhes que a gente vai ver daqui a pouco, né? Que sempre tem os detalhes mais aprimorosos agora quando a gente for calcular o ponto de máximo ou mínimo, certo? Que aqui simplesmente a gente está fazendo a derivada e vendo a aplicação em taxa de variação ou as derivadas que são diretas, tá? Então, alguma dúvida desse aí? Ou do anterior, que eu acabei não perguntando. Mas me interrompam, né? Na hora que precisar. Tá tranquilo? Então, vamos fazer um aqui, para vocês agora.
Por isso que eu disse, peguem um lápis, caneta, né? Alguma coisa aí, se não pegou, pega, ligeiro, que eu nem tô vendo, né? Pega um papel e vamos tentar fazer, tá? Certa mangueira, despeja água em um tanque. O volume V em litros de água depositado no tanque no instante T minutos é calculado pela função. Então, V, volume, em função do tempo, igual 3T ao cubo mais 4T. Essa é a função volume. Qual é a taxa de variação do volume de água em função do tempo no instante T igual a 5 minutos? E ainda tem alternativas para você. Então, façam aí e me digam qual que é a resposta certa. Enquanto isso, eu fico esperando vocês. Claro, eu vou dar uns minutinhos, né? Senão vocês não conseguirão fazer, tá? Vamos lá. Quem está falando no chat comigo? Que eu não estou vendo. Mas eu vou lá ver vocês. Ah, o pessoal está botando resposta. Ó, tem um povo rápido hoje, hein? Povo rápido, rápido. Vamos lá. Quem dá mais? O pessoal está falando aí que achou a letra E. Vamos ver se é isso mesmo, né? Já. Vamos fazer um leilão. Ai. Quem quiser também calculadora, mas vocês têm aí no Note ou no celular, né? Então fica bem fácil também. Vamos lá. Vou caçar uma água aqui que eu esqueci. Só mais um minutinho. Tá, tô esperando. Deixa eu liberar a entrada de alguém que chegou aqui. Podem ir fazendo. Eu aguardo mais uns minutinhos, não tem problema. Pronto. Voltei. Estava tomando água. Ai. Bom, gente, vamos lá então. Vamos lá. Resolução. 229, eu acho. Isso aí. Muito bem. Viu? Ó, quem postou lá, né? No chat, o pessoal estava colocando que era a letra E. E é isso mesmo, é a letra E, tá? 229 litros por minuto. O que é o cálculo, então? Fazer a derivada, né? E aí, como a gente tinha ao cubo, ó, 3t ao cubo mais 4t, o 3 vezes 3 fica 9t elevado ao quadrado mais 4, né? E aí, claro, a gente vai substituir pelo 5, né? Que foi pedido para 5. 5 ao quadrado, 25. 25 vezes o 9, 225, mais 4, então 229. Tá bom? Então, simples, né? Tranquilo.
Alguém ficou com dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Bom, então vamos lá. Vamos ver aqui agora quando as funções têm intervalo crescente e intervalo decrescente. Como é que a gente pode calcular isso, né? Como é que a gente pode interpretar isso aqui? Então, vamos lá. Como eu posso encontrar os intervalos crescentes e decrescentes com o cálculo diferencial? Bom, quando uma função é crescente, a sua derivada, ou seja, o seu coeficiente angular, é positivo, tá? Derivada positiva ou coeficiente angular positivo. E quando a função é decrescente, a derivada logo é negativa, tá? Isso a gente vai conseguir ir associando daqui a pouquinho também. Então, se quisermos encontrar os intervalos em que uma função é crescente ou decrescente, nós vamos precisar fazer a derivada e encontrar os intervalos em que sua derivada é positiva ou negativa, porque daí fica mais fácil de fazer, né? Então, se a derivada for positiva, crescente. Se a derivada for negativa, decrescente. Aí fica bem fácil de associar. Então, tem que calcular, não tem como, tá? Bom, vamos lá. Vamos encontrar, então, os intervalos em que, olha a função, x ao cubo mais 3x ao quadrado menos 9x mais 7 é crescente ou decrescente. Primeiro de tudo, a gente precisa, né, diferenciar essa função. O que é diferenciar? Derivar. Pronto, vamos fazer a derivada dela. Derivada de x ao cubo, 3x ao quadrado, né, menos 1. De 3x ao quadrado, 6x. De menos 9x, menos 9. E de 7 a 0, tá? Então, feito a derivada, né? Agora, nós queremos encontrar os intervalos onde a derivada é positiva e onde essa derivada é negativa. Para a gente conseguir fazer a distinção de decrescente e crescente, tá? Fazemos isso usando, claro, seus pontos críticos. Porque é no ponto crítico que ele vai conseguir me informar isso, tá? São os pontos onde a derivada da função f é zero ou ela é indefinida. F é um polinômio, a gente viu ali, começa com x ao cubo, né? É um polinômio. Então, é sempre definido. Então, não vai acontecer de ser indefinido o ponto crítico. Então, o ponto crítico, ele é definido. A gente vai conseguir achar quem é ele, tá? Encontrando seus zeros, podemos fatorá-la. Bom, o que ele quer dizer encontrando seus zeros, né? O que são esses zeros da função, tá? Aqui, nós temos uma equação de segundo grau. Então, encontrar o zero de uma equação de segundo grau é simplesmente, já que eu procuro zero, igualar a função a zero. Então, eu poderia fazer 3x ao quadrado mais 6x menos 9 igual a zero. Montar uma equação de segundo grau. Nessa equação de segundo grau, como todos os termos aqui são divisíveis por 3, né? E eu deixo de exercício para vocês, porque resolver a equação de segundo grau todo mundo sabe, né? A gente pode dividir tudo por 3, então fica x ao quadrado, né? Mais 2x menos 3. E com esse 2x no meio e menos 3 no termo C, nós podemos chegar à conclusão de que as raízes são menos 3 e 1. Então, as raízes, os zeros da função de segundo grau aqui, é resultado menos 3 e 1, tá? Quiserem ir fazendo aí, podem fazer. Pode resolver por soma produto, pode resolver por Bhaskara, pode resolver como quiser, tá? Então, se alguém quiser tentar, quiser já ir fazendo, pode fazer. Vão chegar a esse resultado que eu estou falando. Menos 3 e 1. Então, essa equação do segundo grau aqui, o resultado dela é x menos 3 e x1, tá? Então, x' x duas linhas, tá bom? Bom, feito isso, nós conhecemos, né? Lá, né? Da fatoração, da divisão de polinômios, que quando a gente tem o cálculo, né, de quem vale o x, o cálculo da raiz, o cálculo dos zeros da equação, nós podemos fatorar o polinômio todo, né,
multiplicação de vários termos. Então, primeiro, ó, como toda ela é divisível por 3, e a gente faria isso para calcular essa equação de segundo grau, quando ela é igual a 0, então, por isso este 3 aparece aqui. 3 vezes. Tá. Primeiro parênteses está x mais 3. É que a gente sabe que na hora de fatorar, é sempre x menos a raiz, tá? Menos o zero, menos o valor que era o x', por exemplo. Se o meu x' é menos 3, então fica x menos 3, que gera esse x mais 3. A outra parte, a outra raiz, aqui é x menos 1, né? Por quê? Porque se a outra resposta, x duas linhas, tinha valor 1, então fica sempre vezes x menos 1, tá? Então, sempre o sinal aqui central, ele é o inverso, né? O oposto da raiz, né? Do valor que achou de x', x duas linhas, tá? Então, achei menos 3 e 1. Então, aqui fica mais 3 e menos 1. Tá bom? Isso aqui vem lá da fatoração de polinômio. Então, eu estou escrevendo esse polinômio aqui, mas em uma forma mais fácil, usando, né, os zeros da função. Usando o valor do x' e do x duas linhas, tá? Então, sempre a raiz do polinômio é x menos a raiz. Então, x menos 3 fica x mais 3. E x menos 1 está aqui descrito já, tá? E aí fica a multiplicação do 3, porque todos os termos aqui são divisíveis por 3. X mais 3, porque uma da raiz é menos 3, e a outra raiz é 1, então x menos 1. Então, a multiplicação de um pelo outro, tá? Precisa fatorar? Sim, tá? Sempre precisa fatorar, a gente já vai entender por quê. É bem importante fazer a fatoração. Mas eu tenho dificuldade em fatoração. A gente acostuma a fazer a fatoração, pessoal. Então, assim, ela ficando x², a fatoração é fácil porque você tem que calcular, né, apenas a raiz, né, x' e x duas linhas, igualar a equação do segundo grau a 0. É um cálculo fácil de fazer. E se ela já for x², aí ela é x normal. Também é bem simples de fazer. Quando ela é x na quarta, é que a gente começa a encontrar um pouquinho mais de problema. X na quinta, x na sexta, que deveria usar as relações de Girardi, né? Que é mais complicado um pouquinho. Mas aqui a gente não vai trabalhar. Vou exigir de vocês a mais simples, tá? Que é do x² para o x² ou do x² para o x, que é mais fácil ainda. Tá bom? Daqui a pouquinho a gente vê um exemplo só com a derivada que é x, tá? O grau 1, que é bem facinho também. Tá bom? Então, aqui, ó, você tem dois valores para x, então você tem dois parênteses. X mais 3, porque uma raiz é menos 3, e x menos 1, porque a outra resposta para o x é 1 positivo. Tá bom? Então, vamos lá, vamos ver para que a gente usa essa fatoração. O que nós vamos resolver com ela? Ó, os nossos pontos críticos são x menos 3 e x1. Lembra que os zeros lá da equação que a gente calculou de segundo grau. Esses pontos, eles dividem a reta numérica em 3 intervalos. Ó. Primeiro intervalo, então, até menos 3. O outro intervalo, tá? E mais um outro intervalo, de 1 em diante. Tá bom? Porque, ó, de menos 3 a 1, passando de 1 e menor do que menos 3. E antes do menos 3, tá? Então, até chegar no menos 3, entre o menos 3 e o 1, e maiores do que 1. Agora, a nossa parte é saber o seguinte. Quem é sinal positivo, quem é sinal negativo? Não vale esse sinalzinho que está aqui, entende, gente? Vale o sinal associado lá na função, tá? Então, eu preciso colocar um número e trocar lá na função para verificar se o resultado é positivo ou negativo. Bom? O que nós queremos dizer com isso é o seguinte, ó. Por exemplo, no intervalo x menor do que menos 3. Gente, isso aqui é menor, ó. Eu sempre falo assim, ó. A boquinha pequenininha para o lado menor. A boquinha aberta para quem é grande, tá? Então, maior no grande, a boquinha fechadinha no menor, em que é pequeno. Então, não tem erro. Então, eu busco um número
que seja menor do que menos 3. Menor do que menos 3 são todos os maiores em módulo com som negativo. Então, primeiro vamos usar, né, o primeiro inteiro, para não ficar calculando muito difícil, né? Menos 4, tá? Então, eu vou usar agora x igual a menos 4. É um representante do grupo menores do que menos 3. Beleza. O que eu tenho que fazer agora? Pegar a função derivada que a gente tem ali no slide anterior, que eu vou voltar, e trocar, substituir no lugar do x o menos 4. E eu vou querer que vocês façam isso, tá? Por isso que eu pedi também o caderno, né, o papel e o lápis para vocês irem se organizando, tá? O que acontece agora? Ó? F de linha de menos 4. O valor é 15. Mas como é que a gente chega nesse 15? Vou voltar no slide e vou mostrar para vocês. Ó, menos 4 que a gente está usando. Então, o que vocês vão ter que fazer aí agora? 3 vezes menos 4 elevado ao quadrado, mais 6 vezes menos 4. Depois, menos 9. E calcular esse valor aqui, tá? Então, todo mundo vai fazer agora, ó, F de linha de menos 4. Bom, o F' é a derivada. Agora, eu estou usando o valor x, que é menos 4. Então, no lugar do x, eu vou utilizar o menos 4. Tá bom? Calculem aí, ó. Isso aí é 30 segundos, de tão rápido que é. Então, vai. No lugar do x, vai substituir por menos 4. Então, menos 4 elevado ao quadrado. Né? Cuidado, que é o menos 4 que vai levar ao quadrado. Então, vai ficar um valor positivo, 16. Vai multiplicar com 3. Daí vai somar com os 6 vezes o menos 4 e depois menos 9. Tá bom? Faz aí. O resultado você já sabe, tem que dar 15. Vê se todo mundo chega nesses 15 aí. Se não chegar, me pergunta, porque tem algum, né? Algum deslize aí no meio, tá? Melhor deixar lá, né? Porque deixa você escolhendo a equação. Para quem ainda não copiou a equação. Vou pegar alguém na aula que chegou. Ó, a Ellen disse, deu 15. A Ellen tá ligadaça. Ela é a primeira a responder. Deu 15 mesmo. Então, ó, tem que dar 15. É isso aí, tá? Menos 4 elevado ao quadrado, 16 vezes o 3. 48. Mais 6 vezes menos 4. Isso aqui vai dar, então, mais vezes menos 24. Então, nós já temos 48. Com menos 24, fica 24. Vai subtrair 9, então, 15 positivo. Bom? Alguém não conseguiu? Beleza. Então, 15 é positivo, um valor positivo. Logo, o que a gente chega ali? Que esse intervalo todo dos valores para cá de azul, ó, menores do que menos 3, a função é maior do que 0, logo, a função é crescente. A gente representa por essa flechinha apontando para acima em diagonal. Tá bom? Então, ali os valores são crescentes, então a função ali vai sempre crescer, tá? Agora nós vamos fazer um teste, e aí vocês podem usar qualquer número que esteja entre o menos 3 e o 1. Por que menos 3 e 1? Porque foram as raízes que a gente encontrou lá. As respostas para o x' x2 linhas. Então, ele tem que ser maior que menos 3 e menor do que 1. Gente, obviamente, o número mais fácil de usar aqui é o 0, tá? Ah, mas eu quero usar menos 1, menos 2. Bom, pode usar qualquer um desses, tá? E pode usar qualquer número também, fracionário, né, racional, com vírgula e tal. Mas não é necessário, você só vai ter trabalho. Então, utiliza sempre o mais fácil. Então, o inteirinho ali mais fácil é o 0. Por quê? Na hora de substituir, olha só que legal. Como é 0, 3 vezes 0 ao quadrado, mais 6 vezes 0, aqui deu tudo 0.
menos 9, então ficou resposta menos 9. Ó, fácil demais, muito simples, né? Então, a gente só vai utilizar o valor final menos 9, porque a multiplicação toda aqui por zero dá zero. Logo, no intervalo central aqui, que está pintado de rosa, a gente tem menos 9, que é um valor menor do que zero, claro, né? Obviamente é só negativo, né? Então, a gente vai dizer que essa função é decrescente, tá bom? Ela é decrescente, tá? Logo, olha a representação, a flechinha descendo, tá? Então, ela é decrescente. Tranquilo até aqui, minha gente? E aí, então, para finalizar a análise, nós temos que pegar um exemplar maior do que 1. Qualquer número maior do que 1, para fazer a análise daquela parte verde ali. Eu utilizei o 2. Vocês podem utilizar qualquer número que quiserem, tá? E por coincidência, bonitinho, ó, dá 15. Então, agora, vamos fazer de novo esse exercício aqui, ó. Substituindo por 2, ó. Então, fica 3 vezes 2 elevado ao quadrado, mais 6 vezes 2 menos 9. Faz aí, rapidão. Eu estou esperando. Opa, deixa eu deixar lá, né? Então, como é que vocês vão fazer? Substituiu, então, por 2 no lugar do x. Façam aí, que é bem rapidinho. Prontinho? Alguém não chegou no 15? Então, beleza. Então, isso também é só para perceber o sinal. 15 é maior do que zero, é um sinal positivo, então ali a função também é crescente. Então, nós temos, ó, crescendo, decrescendo e crescendo de novo, tá? Então, a parábola aqui estava crescendo, né? A gente sabe. Aí ela decresce aqui e daí ela cresce de novo, tá bom? Então, a gente tem um intervalo de que ela vai ser crescente. Então, ela vai ser mais ou menos assim, não, tem que ser assim. Aqui, ela decresce e cresce de novo, tá? Ela tem que ser assim. Então, é isso só para definir quando ela está crescendo e quando ela estiver decrescendo. Bom? Então, a gente já definiu. Então, é um trabalhinho braçal? É. Fica meio cansativo no início. Mas já já a gente pega o ritmo, tá bom? Igual a gente não vai fazer isso em todos os exercícios. É só quando pedir a análise do ponto crítico, onde ela é crescente, onde ela é decrescente. Tá bom, gente? Aqueles outros ali que a gente viu agorinha, era também a aplicação de derivada, onde a gente fazia um cálculo, onde a gente já definia algo num ponto específico, tá? Taxa de variação, velocidade, posição, tudo, né, direto, tá? Então, facinho, tranquilo. Ó, veja bem esse problema aqui. Menos x ao cubo mais 3x ao quadrado mais 9. Em quais intervalos h é decrescente? Bom, então agora vocês vão descobrir qual o intervalo que esse h é decrescente. Então, tem que calcular. Como é que a gente calcula isso? Vocês vão fazer a mesma coisa que a gente fez, né, na questão anterior de agora, tá? Primeiro passo, então, vamos lembrar. Derivada. Segundo passo, cálculo do x' e x2'. Terceiro passo, montar aquela tabelinha ali, tá? Utilizar as raízes para mostrar onde é decrescente, onde é crescente, tá bom? Mas eu vou fazer esse ainda com vocês, que fica de exemplo, e vocês vão resolver, obviamente, né, na aula de hoje, alguns exercícios desses aqui, né? Daí já vão ficar bem treinados, tá?
Então, eu vou resolver isso aqui com vocês. Vamos lá, ó. Primeiro passo, derivado. Então, vamos lá, como é que a gente deriva? 3 vem para frente, menos 3x ao quadrado, mais 6x, tá? Então, aqui ficou a derivada. A gente precisa igualar a zero e calcular os valores x' e x duas linhas. Pode fazer por Bhaskara, pode fazer por fatoração, como foi o caso que eu resolvi aqui. Pode fazer por soma e produto, tá? Vai fazer como vocês se situam melhor e já estão acostumados. Eu fatorei, ó. Eu deixei 3x isolado, fazendo menos 3x ao quadrado por 3x fica menos x na divisão, e 6x dividido por 3x fica 2, tá? Então, para um produto aqui de 3x vezes menos x mais 2 resultar zero, ou o primeiro termo, que é 3x, deve ser zero, porque eu teria 0 vezes menos x mais 2, isso ia dar zero a resposta. Ou esse parênteses todo, menos x mais 2, deve ser igual a zero. Então, eu tenho duas situações diferentes, tá? Então, por isso que a gente sempre na fatoração colocava ou isso é zero ou aquilo é zero. E não sabia, às vezes, por quê, tá? É porque a multiplicação deve dar zero. Então, um dos termos tem que ser zero, tá? Ou 3x é zero, que é o que eu coloquei aqui na primeira condição, logo o zero, né, é o valor de x. Ou menos x mais 2 é igual a zero. Então, passando o x para lá, fica x igual a 2, tá? Então, obviamente, né, ó, se eu substituir menos 2, mais 2 vai dar zero. Então, x é 2. Então, nós temos dois valores para x já, 0 e 2. E aí, nós vamos montar aquela reta numérica que a gente fez antes, ó. Os menores do que 0, os entre 0 e 2, entre as raízes, e os maiores do que 2. Bom, aqui já estão os sinais, ó. Só que eu vou mostrar para vocês aqui embaixo como é que a gente faz, tá? Então, mesmo que a gente fez antes ali, tá? Mesma ideia, ó. Menores do que 0. Vou pegar um representante menor do que 0 e vou substituir na minha função derivada, tá bom? Aqui ainda fiz o cálculo todinho para vocês, ó, ficou tão bonitinho, né? Menos 3 vezes menos 1 elevado ao quadrado, mais 6 vezes menos 1. É isso que vocês têm que fazer, é colocar no lugar do x. Então, menos 1 ao quadrado fica 1, só que vezes menos 3 fica menos 3. Com menos 6, menos 9 é o resultado. Como menos 9 é menor do que 0, então a minha conclusão é de que aqui o intervalo é decrescente. E o sinal é negativo. Então, por isso que eu já coloquei aqui embaixo, ó, um monte de menos, né? Para mostrar que ali é decrescente, tá? Deixa eu ver agora. Aqui. 0 menor do que x, menor do que 2. Bom, o que a gente vai estudar agora? X igual a 1 eu usei. Bom, é de 0 a 2. Pode usar qualquer número. Usando 1, que é o inteiro. F' de 1. Calcula. Menos 3 vezes 1 ao quadrado, mais 6 vezes 1. Fica 6 com menos 3, 3 positivo. Então, aqui é maior. Então, nesse intervalo aqui, ela vai crescer, tá? E se vocês pensarem, né, essa parábola, ela é assim, ó. Ela é com a concavidade voltada para baixo, né? Porque ela tem sinal negativo aqui, ó. Então, ela vai estar positiva nessa barriguinha só. O resto ela vai decrescer e para cá ela já começa decrescendo. Tá bom? O valor agora é maior do que 2. É qualquer número maior que 2. Peguei o primeiro, que é 3. Substituir 3 ao quadrado vezes menos 3, fica menos 27. Com mais 18, menos 9. Como é um valor negativo, maiores do que 2, aí a função é decrescente, tá? Então, é bem simples de fazer. Então, a resposta do exercício, ela ficaria, ó, que ela será decrescente de menos infinito a zero, como eu representei aqui, ó, um monte negativo, então, do menos infinito até zero, e também do 2 até mais infinito, que é a minha terceira resposta do exercício que a gente tinha lá. Ó, a terceira, essa daqui, ó, de menos infinito a zero,
e de 2 até mais infinito. Tá? Dúvida nesse, gente? Tem mais passos, né? Perceberam? Deriva, calcula x, substitui e analisa onde é positivo e onde é negativo. Bom, são cálculos bem facinhos de fazer, mas tem que ter esse cuidado com os sinais e bastante atenção na hora de substituir, tá? Alguém quer perguntar alguma coisa? A pergunta que eu faço teoricamente, todas as respostas elas não vão ser a mesma resposta? Ou seja, elas não vai ter o menos que é decrescente, o crescente e o decrescente novamente? Não, isso não é padronizado, tá? Aqui, na anterior, inclusive, a gente teve um padrão diferente, né? Vou voltar nela aqui, ó. A gente teve crescente, decrescente e crescente. Okay. E essa que eu mostrei agora foi decrescente, crescente, decrescente. Então, ela não tem um padrão. E quando a gente for derivar e não tiver x ao quadrado na derivada, e a derivada for só x, por exemplo, eu vou ter uma única raiz. Então, um lado é crescente e um lado é decrescente. Daí eu vou ter que definir qual que é qual, tá? Eu vou ter que identificar cada um. Mas aqui é muito... Sempre tem que analisar, porque é muito variado, tá? Ela não segue um padrão. Se seguir, será até bom, né, para nós. Mais alguma pergunta, pessoal? Então, nós vamos para a parte de otimização, né? Então, esse máximo, esse mínimo, essa análise do ponto crítico, ela existe, mas ela quer nos levar para esse caminho melhor, que é o da otimização, né? Então, coloquei ali, o que é essa tal de otimização que o pessoal fala tanto, né? Então, quando a gente busca otimizar algo, é buscar, né, o ponto máximo ou um ponto mínimo de cada uma das funções, tá? Então, eu busco o ponto ótimo. É isso que vem a palavra, né, otimização. Então, otimizar é o processo de encontrar a melhor solução para um problema. E fazemos isso sempre achando os valores máximos ou mínimos. Por exemplo, se quisermos saber o lucro máximo de uma loja ou a mínima quantidade de azulejos que devem ser usados para cobrir uma parede, né? Então, esses são dois exemplos que a gente pode buscar de otimização, de solução para um problema, tá? Bom, essa parte aqui é bem simples também. Para encontrar os pontos de máximo ou mínimo, porque daí a gente está otimizando aquele ponto principal dentro da derivada, eu vou precisar fazer duas derivadas, tá? Uma sobre a outra. Então, faz uma derivada e faz a derivada da derivada. Então, vai fazer com a ocorrência duas vezes, tá? Então, nós vamos chamar de segunda derivada. E é essa segunda derivada que vai nos fornecer, tá, essa otimização e esse ponto principal, tá bom? Então, vamos ver agora como que isso acontece, né? Aqui no primeiro exemplo, nós temos o seguinte. Agora, um exemplo com um problema, tá? O lucro em reais resultante da venda de X galões de defensivos agrícolas é dado por, né, lucro em função de X menos 0,001x ao quadrado mais 24x. Essa é a função lucro. Qual a quantidade de galões que deverá ser vendida para que maximize o lucro? Qual será esse lucro? Então, são duas perguntas. Uma é a quantidade de galões. Então, quem é a quantidade de galões? Quem formou o exercício? O X. Só que eu quero maximizar o lucro, eu quero o lucro máximo. Tá bom? E qual será esse lucro máximo? Eu tenho que calcular quem é esse lucro máximo. Tá? Então, se eu busco o máximo ou o mínimo, que é essa otimização que a gente está buscando, nós vamos fazer o cálculo realizando a derivada do problema. Então, vou fazer a derivada do problema e depois eu vou igualar essa derivada a zero. Tá? Bom? Então, vamos lá. O que seria, né, a busca
pelo ponto ótimo, né, é utilizar o meu y da equação, que seria igual a zero, tá? Então, vamos lá. Não posso fazer as derivadas seguidas uma e uma e achar a resposta, tá? Não é essa a ideia. A ideia é fazer a derivada de primeira ordem normal que a gente está acostumado, pega a função aqui principal, deriva uma vez, e depois vai igualar ela a zero. É essa a ideia, onde eu busco zero da função, tá? É juntar a ideia da derivada com a ideia do crescente e decrescente, que é buscar os zeros da função. É isso que a gente vai ter que fazer agora, tá bom? Então, ó, derivou uma vez. Então, aqui está a função ao quadrado, então tem que multiplicar por 2 o 0,001, né? Como ele está negativo, permanece negativo. Fica menos 0,002 mais 24. Olha, 24x, então mais 24. Bom, essa é a função lucro. Agora, o objetivo é maximizar o lucro. Então, eu vou buscar a derivada igual a zero. Para que valores a derivada é igual a zero? É isso que eu quero. Tá? Então, ó, eu vou igualar a função a zero, que eu estou buscando os zeros da função. Então, ó, menos 0,02x igual a menos 24, menos os dois lados da igualdade. Então, eu posso considerar os dois lados positivos. Então, fica 0,002x igual a 24. Tá na divisão, né? Porque esse termo está multiplicando, passa dividindo. E eu vou chegar a um total de 12 mil galões. Isso quer dizer o quê? Para, né, o lucro ser zero, né, ou seja, a raiz da função ser zero, eu tenho que ter uma produção de 12 mil galões. Só que o exercício quer o valor do lucro máximo. Ele quer a quantidade que maximize o lucro, né? Então, essa quantidade vai começar a dar o lucro máximo. E eu quero o valor desse lucro. Quem é o valor do lucro? Quanto que deve ser? Então, eu pego agora a minha original, e aqui que muita gente acaba confundindo. Se eu voltar os 12 mil aqui, a resposta do lucro vai ser zero. E não é isso. A resposta do lucro é quanto os 12 mil empregados, porque eu fiz para calcular o ponto máximo. Esse derivado é igual a zero. Depois que eu calculei o ponto que vai tornar essa função máxima, aí eu volto ela para a principal dela. Porque daí eu quero calcular o par ordenado dele. Se eu já calculei quem é o x máximo, quem vai ser o lucro máximo? Quem vai ser o L máximo? Então, eu vou jogar 12 mil no lugar do x na função original. Ó. Então, para calcular o lucro de 12 mil galões vai ser igual. Aí, substituo por 12 mil no lugar do x. Faço 12 mil elevado ao quadrado, vezes menos 0,001, fica menos 144 mil. Mais, como ali é 24x, né? Então, lá em cima, 24 vezes 12 mil, que vai dar 288 mil. Então, 288 mil menos 144 mil, o resultado é 144 mil reais, né? Porque a gente está falando em lucro, tá? E o lucro lá foi descrito como reais para nós. Então, é toda essa ideia que a gente tem que juntar agora. É a ideia da aplicação de máximo e mínimo, que vem na derivada. A ideia de encontrar o decrescente e o crescente, então, igualando a zero. E depois, então, jogar o valor máximo encontrado na função principal para responder a segunda questão do problema, né? Qual será esse lucro? Então, qual que é o valor do lucro? Primeira pergunta é qual a quantidade para ter o máximo? E aí depois é o lucro máximo. Então, são duas perguntas que a gente tem para resolver, tá? Pegamos mais ou menos a ideia, como é que vai fazer? Então, faz a derivada igual a zero, e aí depois de igualar a zero, troca na função principal que está lá no problema. Sim? Então tá. Vamos para um próximo exemplo, para ver se, né, vamos melhorando. Ó,
O custo diário de produção de uma indústria de fertilizantes é dado pela função. Aqui nós temos uma função custo. Ó, C de x, então custo em função do x, é 2x ao quadrado menos 5x mais 8. Onde o custo é em reais e o x é o número de arrobas fabricados diariamente. Quantas arrobas devem ser produzidas para que o custo seja mínimo? Aqui faltou um ponto de interrogação, tá? Mas seria uma pergunta. Qual é esse custo mínimo? Então, de novo, são duas perguntas. Uma é a quantidade, duas é o custo mínimo, tá? Então, primeiro é derivar a função, depois igualar ela a zero, e depois substituir na principal. Então, sempre 3 passos, tá? Bom, fazer o custo mínimo é a derivada. Como é que eu derivo? Como é que eu faço? Vai lá, pega a função e deriva. Ó. 2 vem para frente, multiplica 2, fica 4x menos 5. 4x menos 5. Agora eu preciso igualar a zero. Então fica 4x igual a 5. 5 passou para o outro lado. 4 está multiplicando, passo dividindo. Fez a divisão, 1,25 arrobas. Então, essa é a resposta. Essa é a resposta da primeira pergunta. Quantas arrobas devem ser produzidas para que o custo seja mínimo? Então, é 1,25 arrobas. Aqui eu já teria resposta única, né? Porque só tem ela. Então, tá marcadinha aqui como resposta. Mas, se eu estivesse fazendo uma prova, né, que não fosse objetiva, eu tenho que calcular esse custo mínimo. Ou que eu tivesse duas alternativas de 1,25, né? E eu vou calcular o custo mínimo. O custo, então, ele é na função custo. Cadê a função custo? Está aqui, lá na principal nossa, né? Então, custo de 1,25 é igual a 2 vezes 1,25 ao quadrado, menos 5 vezes 1,25 mais 8. Trocou na principal, jogou na calculadora, R$4,87. Então, o custo é mínimo, o custo tem que ser baixo, né? Então, o custo mínimo menor de todos vai ser ao produzir 1,25 arrobas. Aí eu tenho um custo mínimo, então, de 4,87, tá? Então, cuida, é a derivada igual a zero. Bom, e não x igual a zero. Tem muita gente que usa essa ideia, do x igual a zero. Não, é a derivada igual a zero. Então, primeiro deriva a função igual a zero. Bem rapidinho, você vai calcular o valor de x. Depois aplica o valor de x na função original. Alguma pergunta? Uma chuva de informação hoje, né? Na hora que vocês forem resolver, vocês vão ficar assim, e agora? O que eu uso, né? Uso crescente e decrescente, é custo máximo ou mínimo, ou é taxa de variação? Então, sempre, a dica que eu dou é cuidado com o que o problema está trazendo de pergunta. Se o problema te traz posição e pede velocidade, deriva a posição, vai ter velocidade. E aí ele já te dá o valor exato, ó. A velocidade após 2 horas. Pronto, ele já te deu até o tempo. Aqui, vocês estão calculando o tempo para buscar algo máximo ou mínimo. Então, já mudou a ideia, tá? E a análise ali da função pro ponto é como se fosse a introdução e a explicação de como nós chegamos nesse entendimento aqui. Então, aquilo ali é uma de função e agora nós estamos aplicando a função, tá? Então, aquele exercício ali que a gente fez agora da reta, buscando ponto positivo, ponto negativo, onde é decrescente, onde é crescente, é um exercício técnico para se entender isso aqui. Então, vai ter um ou outro exercício só para vocês fazerem direto, mas a ideia principal é que se use nos problemas de otimização, aquela ideia ali, tá? Então, por isso que a gente explica de onde vem, por que igualar a zero e tudo. Porque igualando a zero é o que a gente acha os valores decrescentes e crescentes, que são os pontos críticos. Então, se eu não igualo a zero, eu não acho ponto crítico. Se eu não acho ponto crítico, eu não consigo otimizar. Então, essa é a ideia, tá? Então, deriva, iguala a zero, que é buscar o ponto crítico, e usa o ponto crítico e substitui na função para achar o valor. Certo? Agora eu vou colocar uma para vocês fazerem, ó. Vamos lá. Esperar uns minutinhos e vou dar para vocês fazerem. Rapidinho. Um corpo lançado do solo verticalmente para cima tem posição em função do tempo dado pela expressão. Altura em função do tempo, 40t menos 5t ao quadrado.
em que a altura é dada, o tom é, tá? Em metros, e o tempo t em segundos. Em quanto tempo o corpo alcança a altura máxima? Qual a altura máxima alcançada? Então, resolvam esse. Tudo naquele mesmo sistema. Deriva igual a zero e depois utiliza o valor substituindo aqui ó, na função altura, tá? Vou aguardar você. Quem for fazendo vai dizendo a resposta aí, tá? Já vamos indo, né? Tem que fazer aí, quero ver se vocês também estão conseguindo, estão entendendo a ideia, tá? Fizeram? Chegaram ao quê? Não fizeram? Tem que eu responder. Aqui, ó, meu pessoal colocou. O Josué disse que é B. E o Adilson colocou que a altura é 80 e o tempo é 4. Logo, a letra E, como resposta. Vamos ver, então. Bom, então, seguir 3 passos básicos, tá? Primeiro, derivar. Depois, a derivada igual a zero. E, por último, substituir o valor encontrado do tempo nessa função altura aqui, tá? Então, vamos ver. Acho que é a letra E mesmo, é a letra E. Ó. T, 4 segundos e a altura 80 metros, tá? Então, para fazer a altura máxima, a gente precisa da derivada igual a zero. Então, primeiro, fazer a derivada da função, tá? A derivada da função, como é 40t, ó,
fica 40 menos, passou o 2 à frente multiplicando, menos 10t. Então, ó, 40 menos 10t. Igual a 0, passou 10t para cá. O 10 que está multiplicando passa dividindo, corta os zeros, fica 4. Tempo, 4 segundos. Bom, calculado o tempo, agora basta substituir na função altura para a gente calcular a altura, tá? Então, fica 40 vezes 4, que é a função principal, né, que era 40t, menos 5 vezes t ao quadrado. Então, menos 5 vezes 4 ao quadrado. 40 vezes 4 são 160. 4 ao quadrado são 16, vezes 5, 80. Subtraindo 160 menos 80, fica, então, 80 metros. A resposta é a letra E. Bom? Então, tranquilo? Alguém quer perguntar alguma coisinha? Não? Então, vamos lá. Tem que sempre, né, seguir a parte de vocês agora. Vamos tentar resolver alguns problemas sozinhos. Então, como no TDE, resolver as atividades disponíveis no aula. As atividades estarão disponíveis amanhã. O questionário vai estar. É um questionário, serão questões objetivas. Vocês vão realizar os cálculos e vão marcar as respostas corretas apenas, tá? E eu vou ver se eu vou deixar o questionário ali no aula ou se eu vou fazer pelo Google Forms. Eu vou ver o que eu consigo cadastrar melhor, tá? Quem aceita melhor os símbolos matemáticos, porque como envolve função, né, tem que ficar bonitinho. Então, guardar os cálculos, vocês vão guardar o que vocês fizeram, então usem, ó, papel, né? Deixem lá bonitinho, né, guardado, porque vocês precisam de desenvolvimento para entender, para a gente conferir na segunda-feira, quando eu enviar as resoluções por completo, para que vocês já tenham, né, alguns exemplos corrigidos e realizados para ajudar na elaboração da prova, né, porque a P2 já está aí, tá? Então, preciso que vocês ajudem nessa parte também, né, tem que ser um trabalho, assim, dois lados, tá? Então, eu já vou colocar a questão objetiva para ficar mais fácil, de vocês não precisarem ficar tirando foto, me enviar e aquela coisa toda que acaba demorando mais, tá bom? As respostas da aula da semana passada, como amanhã é o prazo final ainda, eu coloquei hoje, não sei, acho que eu coloquei hoje ou amanhã, nem vi mais meu aula, não sei. Então, se encerrar hoje, amanhã eu coloco lá. Se encerrar amanhã, daí então quarta, tá bom? Para que vocês já possam corrigir essa parte, tá? Então, aqui, para lembrá-los, né? Deixa eu abrir rapidão aqui o meu calendáriozinho. Que a gente tem o planejamento da nossa aula toda. Então, nós vamos ter uma aula sempre presencial, mas é bom que, como eu falei para vocês, vamos continuar nesses probleminhas, né? Eu só vou dar um tempo maior para vocês fazerem lá no Kahoot. Mas é importante realizar, porque é o único ponto de poder treinar, ó. Então, a aula de hoje, a aula da semipresencial, então eu deixei a mesma coisa. Material teórico, exemplos de atividades envolvendo a aplicação de derivada. Eu vou deixar apenas esse material da aula de hoje. Por quê? Tem um material de geotimização que abrange um outro setor, um pouquinho maior do cálculo, que eu vou deixar para a próxima atividade semipresencial, tá? Que não é algo que eu vou cobrar em avaliação, mas é um conteúdo que eu tenho que deixar para vocês. Então, eu vou deixar aqui, ó. Eu ia colocar aqui, não. Vou deixar depois da P2, para que não tenham, né, problemas. Então, os 2 sábados, né, vocês vão ter atividade. Então, agora vai passar a P2 e vai ter atividade no outro sábado, de novo, tá? Então, é importante. Ah, sim, porque essa semana, claro, por isso que eu estava pensando que a P2 é só dia 20 aqui no meu calendário. É assim, pessoal. Tem a semipresencial. Eu achei que a P2 já era terça agora. Não, é na outra terça, tá? É que eu olhei a sequência aqui antes de começar a aula, achei que era direto. Então, só para ficar bem claro para todos. Nós temos a atividade semipresencial dia 10, que é agora, sábado. Então, vou colocar problemas de otimização, esse
que a gente viu agora também. Então, tanto na aula de hoje, quanto na aula de sábado, segue o mesmo conteúdo, tá? A P2 é só na outra terça-feira, tá bom? Terça-feira que vem, que é dia 13, é feriado para nós, porque vai ser o dia alusivo, né, ao dia do professor. Então, vamos antecipar o feriado. Dia 12, que é segunda-feira, é feriado, né, na Nossa Senhora Aparecida, feriado nacional. Então, não tem aula segunda-feira. E na terça-feira também não vai ter. Então, vocês vão ficar com feriadão de segunda e terça, porque terça vai puxar o do dia dos professores. Mas aí, dia dos professores vai ter aula normal, tá? Então, na terça-feira que vem, nós não teremos aula online. Depois eu coloco no grupo também para lembrar o pessoal. E aí, então, a nossa próxima aula também não vai acontecer aula online, porque vai ser a P2. Mas eu vou explicando tudo isso durante as semanas para ir lembrando vocês. Nossa próxima aula online vai ser apenas final do mês, no dia 27 de outubro, tá? Mas até lá, então, a gente vai se vendo só assim. E aí, nessa semipresencial aqui, ó, eu vou deixar uns problemas de otimização, uns mais complexos um pouco. Mas eu deixo o problema, deixo a resolução inteira, é um material bem bonito que já está pronto. E aí, depois, algumas questões rapidinhas, só de marcar a bolinha também, só de objetiva, tá? Nada difícil. Então, para a aula de hoje, eu vou deixar um questionário, ou o Google Forms, ou o questionário lá no aula, tá? E sábado, próximo sábado, Kahoot. Então, eu posso deixar o Kahoot aberto até mais tempo, porque não é a P2 logo em seguida. Então, eu deixo até passar o feriadão, que daí vocês ficam craques, deixo até o dia 15, e aí mando a correção para vocês, porque a P2 é dia 20. Combinado? Então, fica bem, bem bom. Eu vou, inclusive, colocar aqui no chat, porque vai que, né, o pessoal, né, não precisa tirar foto para enviar. Não, Jordana, não vai precisar. É melhor, todo mundo gosta, né? Então, eu vou deixar aqui bem descrito aqui. 10/10, que é... Não, vou colocar hoje primeiro. 6/10, questionário, independente de onde esteja, é só objetivo. Questionário objetivo. 10/10 é semipresencial. Kahoot. E daí é bom que já revisa para a prova, já vai ficando bem rapidinho, né? Já testa se está derivando bem rápido. E depois do dia 10, então, dia 13, feriado. Não vão precisar encontrar a prof, mas daí mandem parabéns para a prof, né? Para a prof não ficar triste no dia 15, você tem que lembrar que é dia do professor. Então, dia do professor, que agora não estou presencial, não posso nem pedir presente, né? Então, só pelo menos um parabéns virtual, já está bem bom. No dia 20, a P2. Mesmo esquema, tá, pessoal? 2 dias antes eu mando, que aí vai ser no domingo de noite. E aí vocês têm até a terça para me enviar a P2, continua no mesmo esquema. E dia 24 mesmo? Deixa eu ver. Eu tava ali. 24. Presencial, mas daí com material. Daí isso aqui. Presencial com material e questionário também, que é mais rápido também. Então, dá uma folguinha boa pra vocês, hein? Mas, olha aí, ó, tá? Então, dia de hoje, questionário objetivo. Tanto vai ser Google Forms ou o questionário lá do aula. Sempre é objetivo, tá? 10/10, semipresencial. Então, daí é jogo, que é o próximo sábado. Vai ficar até... O jogo fica disponível até dia 15. Então, game até dia 15. Eu vou mandar para vocês o game, tanto pelo aula como pelo, né, WhatsApp. O pessoal sempre vê rápido por ali. Feriado, então, 13, feriado ponte alusivo ao dia do professor. 20 de outubro, a P2 nossa, variação, valendo 2,5, envolvendo todos os conteúdos, daí os conteúdos assim, ó. Logo depois da P1 até agora, que é essa parte de otimização aí de derivada, busca ponto máximo e mínimo, tá? Ou taxa de variação, tá bom? Então, não caem os
lá do início, não. Só cai logo depois da AP1, que começa a parte de derivada ali, tá? Então, cai derivada, o L'Hopital e toda a parte de aplicação de derivada. Todas as regras de derivação, hein? Ó, estudar. A semipresencial, então, no dia 24/10, com material e questionário. E o game, então, fica disponível até o dia 15/10. Certo? Alguma pergunta depois de tudo isso? Professora, a AP2 vai ser que nem a AP1? A senhora vai deixar uns 2 dias disponível para a gente resolver e enviar? Exatamente, tá? E agora foi padronizado, tá, gente? Vão ser todas assim. Foi a AP1, vai ser a AP2 também, com 2 dias, né, disponibilizados. E a AS também, que era só de um dia, também agora serão 2 dias, tá? O pessoal, não, realmente é um conteúdo inteiro, então a avaliação semestral também ficam por 2 dias. A F também, se alguém ficar e precisar, tá? Isso mesmo, daí como a aula de vocês é terça, então a postagem dessa avaliação é no domingo. Então, domingo, normalmente ali, né, final da tarde eu já disponibilizo. E vocês já podem começar no domingo mesmo, segunda, e na terça fica até 23 horas e 59 minutos, tá? Mas a gente também eu vou lembrando vocês também no grupo, porque se, né, alguém se esquece, alguém, né, se passar, então já fica sabendo. Então, a próxima aula online só dia 27, que daí é o feedback da P2, que é, né, o retorno e tudo mais. É isso. Mais alguma pergunta? Vou escrever aqui. Beleza? Hoje não tivemos muitas pessoas. Vou marcar aqui quem estava. Não fuja, não fuja. Bom, o Adilson, vou anotar ele aqui. Vou tirar uma fotinha rápida aqui. Preciso controlar esse povo. Vou ter que ligar para uns. Ai, cadê minha câmera? Tô controlando a presença da galera. Gente, não é fácil. Essa pandemia vai e volta, não acaba, né? A gente querendo que ela acabe. Tá, e mais o Anderson que eu vou anotar. Então é isso, gente. Agora vou até parar a gravação. Se alguém tiver mais alguma dúvida, quiser me perguntar, pode. Se alguém tiver alguma dúvida da semana passada, que tenha ficado de